Olá! Hoje eu vim aqui para nós falarmos das crianças que nós fomos e que, querendo ou não, a gente acaba trazendo para a vida de hoje. Você se lembra daquelas frases clássicas que a gente ouvia? Pede desculpa, abraça o amiguinho. Ai, tadinho, ele é menor que você. Ou então, engole o choro, menino. Lembra? O que será que acontece com esses sentimentos inibidos que nós trazemos da infância? Há sensações e sentimentos que foram interrompidos lá na nossa infância e parecem que ficam encapsulados em espécies de gavetas secretas dentro da gente. E aí, quando a gente passa por alguma situação que remete de alguma forma essa sensação e esse sentimento, parece que essas gavetas são acionadas e elas se escancaram e aquele mesmo sentimento vem com toda a intensidade no presente. É como se certas sensações fossem chaves mágicas para trazer a nossa criança à tona. E aí a gente esperneia, a gente faz chantagem, a gente se encolhe. Tem algumas pessoas que até falam com aquela vozinha de criança. A gente reage como se fosse aquela criança lá de trás, não o adulto de hoje. São aqueles momentos em que quem em volta está olhando, parece que a gente teve uma reação desproporcional para o que está acontecendo ou está interpretando aquilo de uma forma muito drástica. E não é só pelo que está acontecendo no presente, mas aquilo vem carregado de toda essa gaveta lá de trás e é como se a criança viesse com toda a intensidade no teu presente hoje. A gente se sente desprotegida, vulnerável, enfim, com a mesma sensação que aquela criança teve quando essa mesma sensação foi interrompida lá atrás. O que acontece é que a criança ela não tem um autossuporte construído ainda. Ela literalmente precisa do adulto para sobreviver. Então ela precisa acreditar que esse adulto, que esse responsável por ela, ele está certo, ele tem a razão. Então se alguma coisa sai errado, a conclusão da criança é que a culpa é dela. Fiz alguma coisa errada, não devia ter nascido. Quantas pessoas não carregam essa sensação na vida e interpretam muitas situações a partir dessa lente, sem nem se tocar que isso vem de lá de trás? Às vezes a gente carrega uma sensação de que sempre faz alguma coisa errada para estragar tudo, que não devia ter nascido, que veio na hora errada, e a gente reproduz e fica repetindo isso durante as nossas relações na vida. E por conta dessa dependência externa, a criança ela simplesmente não tem poder de reação sobre o adulto. Por isso que uma pessoa que sofreu um abuso sexual na infância, por exemplo, não tem condições de reagir a isso. E muitas vezes a pessoa cresce e continua se culpando, achando que devia ter reagido, devia ter gritado, devia ter falado isso para alguém. Só que a criança simplesmente ela não tem poder de reagir. Ela não tem autossuporte para isso. E o que acontece quando existe uma quebra numa sensação que é muito forte lá de trás, as pessoas acabam carregando isso para a vida adulta e repetindo essa situação. Nesse exemplo, a gente pode pensar que a pessoa ela pode, na vida adulta, continuar se permitindo a ser abusada em outros contextos. Por exemplo, fazer trabalhos que não seriam para ela fazer, emprestando coisas que ela não gostaria de emprestar, tendo dificuldade de colocar seus limites, dizer não para o outro. É como se ela continuasse a se permitir ser invadida. Ela, nessa situação em que ela se sente coagida, remete àquela gaveta lá de trás e a reação dela é a mesma daquela criança. Ela simplesmente paralisa ali e não consegue dizer não. E a diferença é que hoje nós somos adultos, nós temos autossuporte para reagir, para fazer diferente. De uma maneira bem simplificada, a gente pode pensar que a criança, ela engole as coisas inteiras. Ela precisa engolir inteiro os conceitos, o que ela aprende que é certo e errado, como deve reagir, como deve expressar seus sentimentos ou não. E ela vai engolindo aquilo tudo. E depois, quando chega lá para a adolescência, ela começa a vomitar tudo isso, colocar para fora aquilo tudo que ela engoliu e começa a mastigar. Então começa a ver o que faz sentido ou não, o que ela quer para ela. Então o adolescente ele tem necessidade de experimentar o diferente, de se sentir escolhendo, não porque os pais ou a sociedade dizem,
mas porque ele está querendo aquilo naquele momento. E aí na vida adulta a gente já tem um suporte emocional próprio, né? E aí a gente já pode reagir de forma diferente às coisas. A gente pode escolher estar com o outro, mas nós não dependemos mais do outro para nossa sobrevivência. Só que nem sempre o nosso desenvolvimento se dá de uma forma tão perfeita assim. Nós sofremos interrupções. E aí é como se a gente ficasse paralisado nesse momento. Cada interrupção é como se paralisasse o nosso crescimento ali, e tudo que nos remete àquela sensação, a gente volta àquele ponto e a gente enxerga o mundo como se fosse aquela criança, daquele pontinho ali que ficou paralisado. Nós precisamos resgatar essas crianças que ficaram na nossa história, né, pontualmente, para nós podermos viver com mais fluidez hoje. E é muito interessante que se nós não voltamos e não resgatamos essa nossa criança que fica paralisada lá atrás, mesmo sem perceber, é como se a gente procurasse relações ou situações que acabam remontando essas sensações. A gente provoca sentir isso de novo como se fosse a busca de um fechamento dessa situação que ficou inacabada lá de trás, dessa sensação que não conseguiu se esgotar. Então, muitas vezes na terapia a gente tem que voltar lá, vivenciar esse sentimento até ele se esgotar, para ele não ficar se repetindo. Pensa aí, quais são as sensações que acabam se repetindo o tempo todo na tua vida? As tuas relações, elas acabam geralmente em quê? Sensação de desprezo, de abandono, de rejeição. Quais são as sensações que marcam a tua vida? Provavelmente são ecos de sensações que brotaram lá atrás na tua infância. E só nós podemos resgatar a nossa criança. Só nós sabemos quais foram as nossas necessidades que não foram compreendidas, que não foram saciadas. Então cabe a nós buscar isso. E assim, gente, busca com uma ajuda qualificada. Porque não adianta nada ficar voltando nas sensações de lá de trás, porque isso dói, né? Ficar cutucando a ferida sem trabalhar de uma forma eficiente. Então procura uma ajuda qualificada, resgata a tua criança, né? Vamos viver como gente grande, porque crescer dói, mas vale muito a pena. E eu espero que a gente siga junto assim empreitada. Lembrando que viver a nossa criança é importantíssimo, só que de uma forma consciente. Querendo se aprofundar no assunto, eu tenho esse texto lá no meu blog, é www.gabimaldonado.com/caentrenós. E aí é só procurar o texto Por Onde Anda a Sua Criança. Ela tem outros textos sobre psicologia também. Então se inscreva no canal, entra lá no meu blog, que eu vou ter o maior prazer de estar aqui com você de novo. Um beijo grande e até a próxima.